Bom dia, irmãos. A graça do Senhor nos liberta de uma vida de pecados. Hoje é um dia onde nós celebramos a ceia do Senhor e a ceia, ela nos traz à memória tudo que o Senhor Jesus fez por nós, o fundamento da nossa fé. Jamais podemos esquecer que é o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, a nossa vida deve espelhar a vida do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem que ser uma vida como a do Mestre. Infelizmente, não sem pecado, mas uma vida de sacrifícios e abnegação para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí quando a gente fala de sacrifício e abnegação, todo mundo já, eita, e agora eu vou ver triste, né? Mas o milagre da fé no Senhor Jesus é que se sacrificar por Ele é alegria. Ah, não entendo isso. Pois é. As coisas espirituais, elas se discernem das coisas materiais e físicas. Só aqueles que vivem pela fé vão entender como é maravilhoso se sacrificar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E para compreendermos bem o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, vamos observar a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Quando Paulo escreveu esta epístola, ele tinha um objetivo missionário de ir até a Espanha. E então ele não conhecia os romanos convertidos, que provavelmente creram em Jesus naquele dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando muitas pessoas estavam ali ouvindo a pregação dos apóstolos no meio de várias línguas diferentes, né? O milagre ali é que os apóstolos pregavam no aramaico, a sua língua de Galileu, e os romanos que conheciam o latim, talvez até o grego, eles ouviam em latim ou em grego, mas os apóstolos estavam pregando em aramaico e eles estavam entendendo. Então esse foi o milagre das línguas ali. E aí esse é o dom de línguas. E então alguns creram, voltaram para Roma e, escondidos do império, nas catacumbas, eram 5 andares subterrâneos, eles começaram a adorar a Deus e a se reunir. Então o apóstolo manda essa carta para eles, porque Paulo iria para Roma, e de Roma queria chegar na Espanha, que era o alvo missionário mais distante que ele tinha. E então ele escreve um pequeno compêndio sobre a verdade de Deus no cristianismo, sobre o entendimento sobre Deus a partir de Cristo, da salvação do Senhor Jesus Cristo. Tecnicamente, diríamos que o apóstolo escreveu um compêndio de teologia, né? Palavra técnica que é utilizada para nós estudarmos a pessoa de Deus a partir da sua revelação, a Bíblia. Então, em Romanos capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 21, nós vamos observar que a graça nos liberta de uma vida de pecado. Qual a diferença, ou melhor, uma das diferenças entre o crente e o não crente, é que hoje você pode escolher: eu não quero pecar. Você pode escolher. Se vai ser difícil ou não é outra história. Talvez seja, mas você pode escolher: eu não quero pecar. Aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador não pode escolher não pecar. Ele só escolhe o pecado, porque ele não tem liberdade, libertação para viver fora do pecado. E observando esse texto hoje, nós vamos entender, se é que já não entendemos, ou relembrar, ou perceber, que o pecado é a desgraça da nossa vida. Às vezes nós queremos dar um jeitinho para esse pecado aqui não tem problema, todo mundo é pecador, né? Então essa coisinha aqui não vai afetar em nada. Na verdade, irmãos, o pecado é a nossa desgraça. Ainda hoje, nós crentes em Jesus, conhecendo a verdade de Deus, nos permitimos pecar. E é por isso que não somos mais felizes, porque o pecado é a nossa ruína. Então, versículo muito conhecido, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, eu disse,
é Romanos 5,12. Vocês não entenderam isso, não? 5,12. Romanos 5,12. Diz assim... E eu achei estranho, muitas vozes falando, eu digo, pronto, dom de línguas. Mas não era, né? Foi a falta da comunicação. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, vamos observar 3 motivos porque eu quero entender que a graça de Deus me liberta do pecado. Primeiro motivo é porque o pecado do homem gera a morte. Mas eu já sabia disso, né? Pois é, mas mesmo sabendo ainda escolhe o pecado, ainda escolhemos pecar. Esse texto nos mostra, você vai perceber ao longo dos versículos, quantas vezes se repete a palavra pecado. Então o objetivo aqui é mostrar que o pecado vem nos maltratar, vem nos matar. Fisicamente, vamos morrer por causa do pecado. Mas não é pela doença, não é pela idade, não é por isso, por aquilo. Não, por causa do pecado. Um pecado específico? Não. A natureza do pecado que está em nós. E Romanos capítulo 5, verso 12, deixa isso muito claro. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Morte não é só aquele dia que você vai cessar, pelo menos nesse sentido de existir nesta sociedade de pecado. Você vai existir, mas com o Senhor, você que creu em Jesus. Morte não é só a separação do corpo da alma, né? Na verdade, é um conceito de morte que envolve a morte física, que envolve a morte eterna e que envolve o não ter vida com Deus. Morte é isso. Quando eu estou com o Senhor, eu tenho vida. Jesus disse que veio trazer vida e vida em abundância. Quando eu não estou com o Senhor, eu estou morto. Eu estou numa situação de morte. Veja que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. Não conseguimos esconder o nosso pecado, não dá, ele está sempre diante de nós. O primeiro sinal do pecado é não conhecermos o nosso pecado. O primeiro sinal do pecado é eu não querer saber qual é o meu pecado. E isso acontece muito, porque às vezes as pessoas sabem o meu pecado, mas eu mesmo não sei. Tenho nem como lutar contra ele, porque eu não estou percebendo o meu próprio pecado. O segundo sinal do pecado é culpar os outros pelo meu pecado. Filhos que culpam os pais, né? Independente do pai ou a mãe não ter contribuído tanto na sua educação, a culpa não é dele. Você escolheu o pecado, enquanto tinha entendimento. Você poderia ter escolhido diferente. A mesma forma, os pais, né? Da mesma forma, em todos os relacionamentos, marido e esposa, eu vou culpar, eu sou infeliz por causa da minha esposa, a esposa, eu sou infeliz por causa do marido. Não. Eu escolho o pecado. Ou eu escolho rejeitar o pecado. Culpamos os outros. São sinais do pecado na nossa vida. Não reconhecemos o nosso pecado, escondemos o nosso pecado e nós culpamos os outros. Isso você observa em Gênesis, capítulo 3, verso 10, até o verso 13. A gente não vai ler agora, até devido ao nosso tempo. Mas, no fim das contas, a desobediência gera o pecado. E tudo é uma questão de obedecer ao que Deus manda. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, o regente do universo. E Ele deixou o que Ele quer que nós façamos. Ele não nos obriga, em um certo sentido, se Ele quisesse o faria, mas Ele permite que nós estejamos livres para obedecê-lo ou não, nós crentes no Senhor Jesus Cristo. A morte, então, ela se torna a grande característica dos pecadores. Morte física, morte espiritual, palavras de morte, ações que vão matar pessoas literalmente, ou fisicamente ou psicologicamente. Às vezes você pode matar a sua esposa com as palavras, ou seus filhos, ou o marido, ou outras pessoas. Você pode arruinar a vida daquelas pessoas com palavras. A morte é este sinal do pecado no homem. Todos pecaram
e por causa disso estão longe de Deus, separados de Deus pela desobediência. E é interessante que às vezes a gente ouve algumas brincadeiras, né? Vamos pegar Eva quando chegarmos lá no jardim, ou lá do céu com o Senhor, né? Vamos pegar Adão. Como é que Adão fez um negócio desse? Por causa de Adão, todos nós fomos prejudicados e às vezes não ficamos chateados. Não foi Adão que pecou? Por que não é só ele que vai ser condenado? E nós vivemos uma vida de perfeição com Deus. Mas no verso 13 diz assim, olha Romanos capítulo 5, verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Até o regime da lei havia pecado. Sempre houve pecado, de Adão até Moisés. Em Moisés é dada uma lei. Esta lei foi registrada lá em Êxodo 20, no Monte Sinai. Só que antes desta lei ter sido registrada, havia pecado. E as pessoas, os homens, sabiam o que era o pecado. E sabiam como evitar tal pecado, crendo no descendente prometido pelo Senhor. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, sempre houve uma lei. Antes de Êxodo 20, havia uma lei na consciência humana de que aquilo era errado. Mesmo um homem, uma mulher que não tem Cristo como Senhor e Salvador, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque ele ainda tem a imagem de Deus na vida dele. Corrompida pelo pecado, sim, mas ele sabe que matar é errado. Ele entende que roubar está errado. Ele conhece certas estruturas do pecado, só que ele não admite que isso, que tem problema ou não pecar. Ele não admite as implicações para toda a vida e eternidade que o pecado traz. E então Paulo aqui contra-argumenta no verso 14, Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, tinha pecado antes da lei. De Adão a Moisés, a morte reina. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão comeu do fruto que sua mulher também comeu e lhe ofereceu. Desobedeceram a lei de Deus. Não coma do fruto desta árvore. Essa história não é fictícia, não é mitológica, ela é verídica. Jesus fala que essa história é real, que Adão é real. O apóstolo Paulo fala aqui de Adão como um homem que realmente existiu. Ou então Jesus e Paulo estão errados. E a gente sabe que não estão. Então veja, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Então a morte reinou sobre os descendentes de Adão, porque o pecado de Adão passou a todos os homens, né? Quer seja geneticamente, espiritualmente, mas esse pecado passou, é o que nós chamamos de pecado original. Todos nós temos o pecado, nascemos em pecado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela sabe, está na natureza pecadora daquela criança. Você tem que ensinar o quê? A dizer a verdade, não é verdade? E o final do verso 14, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão, ele já prefigurava o Senhor Jesus Cristo, mesmo depois do pecado. Então, você tem Adão, e depois Paulo vai falar em outros textos, o segundo Adão, ou o último Adão. Porque Adão é o pai da raça humana, e todos nós descendemos dele. Isso implica que, se nós estivéssemos lá, algum de nós aqui homens fosse o Adão, das mulheres fosse a Eva, iriam cometer o mesmo tipo de pecado. A culpa foi deles e é nossa. Nós confirmamos o nosso pecado, a nossa natureza de pecado, desde o momento em que temos consciência do que é certo e do que é errado. E esta consciência, ela está gravada nas mentes humanas, mesmo após o pecado. Não uma consciência que diz não ao pecado, mas uma consciência que sabe que isso é errado, mas eu quero. E eu sempre vou querer o pecado. Nós nascemos assim. E no momento em que temos o primeiro entendimento, ainda crianças mesmo, nós vamos escolher o errado. E aí você detecta as primeiras mentiras que uma criança professa, a primeira rebeldia a não deixar o papai e a mamãe cuidar, né? Isso já demonstra uma consciência do que é certo, rudimentar, claro,
e do que é errado, e a escolha para o pecado. E ela não poderia escolher outra coisa, como nós não podemos escolher outra coisa, a não ser o pecado quando nascemos. Se a morte estava presente de Adão até Moisés, significa que todos nesse período eram pecadores, porque a morte é a marca do pecado. Paulo estava querendo dizer aqui, com esse exemplo, de que o pecado não é só transgredir uma lei escrita, a lei de Moisés, mas o pecado é transgredir a lei de Deus, que já veio programada em um certo sentido, uma certa medida, melhor dizendo, na mente humana. E o homem escolhe ir contra esta vontade de Deus, porque o homem foi programado para a glória de Deus e para servir a Deus. E quando Adão peca, ele escolhe o quê? Não quero mais o alvo de Deus para a minha vida. E aí ele começa a viver nos seus pecados. Perceba então que o pecado do homem gera a morte. O nosso pecado gera a nossa desgraça. O nosso pecado arruína amizades, arruína famílias, arruína toda sociedade. O problema da sociedade é o pecado. De cada um, de cada cidadão. Mesmo que façam projetos bons, mesmo que desenvolvam ações sociais interessantes, não vai resolver. Porque o pecado está espraiado por toda a sociedade, por todo o planeta. Mas observamos ainda nesse texto que a graça de Deus dá vida. Vida verdadeira só vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha, Romanos 5, verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, aqui você vê claramente uma comparação entre Adão e Jesus. Lembrando que Adão não é divino e Jesus é, mas por causa do pecado de Adão, muitos morreram, muitos estão mortos. Hoje é da mesma forma, aqueles que estão aí vivendo, trabalhando, cuidando das suas coisas, estudando, e que não têm Jesus, eles vivem a morte. Vida genuína é com Deus. É isso que nós temos que começar a colocar nas nossas cabeças, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Qualquer ação, qualquer aquisição, escolha, demanda, a parte do que Deus é, quer e faz, não traz vida. Podemos estar escolhendo a morte quando escolhemos o pecado. Podemos não, escolhemos a morte quando escolhemos o pecado nas nossas escolhas diárias. E não pode ser assim na vida de um crente, no servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo isso para crentes. Interessante, ele escreve essa carta para crentes, para explicar aos crentes o que é a vida. O que ele entende, o apóstolo Paulo, de palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, da transformação dele e da sociedade, porque ele quer se identificar com estes crentes romanos para ir até a Espanha, plantar igrejas ali. Então veja que aqui ele fala do dom gratuito. A graça é diferente do pecado. A graça é completamente diferente. Aqui você tem algumas polarizações. Adão, Jesus. Pecado e graça. Percebem? Então são conceitos e termos muito fortes e que um está contra o outro. Enquanto as pessoas querem viver no pecado, Deus oferece a graça dele para que eles tenham vida. A religião do Senhor Jesus Cristo, como descrita na Bíblia, ela não visa escravizar ninguém. Ela visa nos libertar conscientemente daquilo que nos maltrata todo dia, que é o nosso próprio pecado. E então este dom gratuito foi dado, obviamente, sem nenhum preço a ser pago, e este dom o Senhor oferece àqueles que vão crer no nome do Senhor Jesus. O pecado de Adão levou à morte de muitos, mas este dom, a graça do Senhor Jesus, leva à vida. Então, isso nós temos que deve estar muito bem gravado na nossa mente. A ceia do Senhor é um momento para gravarmos estas verdades,
Porque se eu deixar de crer que o Senhor Jesus é quem me dá vida eterna, mas aqui também uma vida maravilhosa, eu perdi a essência do Evangelho, a essência da fé cristã. Por isso, eu não devo me identificar com a cultura secular e mundana. Eu não devo me identificar com os gostos e prazeres dos pecadores. Mesmo sendo nós pecadores, mas pela graça de Deus redimidos, temos que nos identificar com os gostos de Deus. Deus gosta da santidade, Deus gosta que observemos a sua palavra. Veja que a palavra de Deus, ela é muito bem escrita. Como eu falei hoje na nossa sala da escola dominical, ela é uma palavra que tem muita literatura, poesia. Ela trata de assuntos extremamente profundos. Deus quer que nós, crentes no Senhor Jesus, botemos a nossa cabeça para funcionar, coloquemos nossa mente para trabalhar e pensar nestas coisas profundas da Escritura. Deus quer que nós olhemos para o mundo, para a sociedade e olhemos na Bíblia. O que é que a palavra diz? O que é que o mundo diz? Olha, a Bíblia diz, então isso aqui eu não vou fazer, aquilo ali não presta. Pela fé, eu só tenho uma vida, nós só temos uma vida aqui na terra, né? Então, pela fé, eu creio que a orientação da Escritura é a melhor. E aí você aplica isso em tudo da sua vida, criação de filhos, no seu casamento. O que é que a Bíblia diz sobre casamento? O pastor Jaime ontem pregou muito bem sobre o que a Escritura diz sobre o casamento. É isso que eu vou fazer, porque está na Escritura, é o projeto de Deus, é a vontade. Ah, mas eu li um livro de um guru que diz... Não, né? Não tem nem comparação. A graça do Senhor Jesus levou a vida de muito mais. Muito mais, ainda no verso 15. A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Olha como é específico. Um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito, abundantes. E eu gosto de ler esses textos e pensar. O dom pela graça da salvação é abundante na minha vida. E sugiro a você pensar da mesma forma. Fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo um dia nas nossas vidas. Aí passou um ano de convertido, festa de aniversário da conversão, né? 2 anos, outra festa de aniversário da conversão, né? Aí 10 anos, uma década de crente. Não estou achando ruim não, é bom. Amém, graças a Deus, beleza e tudo. Só que a tendência é que quando o tempo passa, nós vamos nos acostumando a um jeito de igreja que não é o que Deus quer. Que jeito de igreja é esse? É viver os rituais, é participar de tudo, mas não viver o que o Senhor Jesus quer de nós. Aí podemos nos tornar religiosos frios e insensíveis à palavra de Deus. E veja o que o texto está dizendo. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nos tirou das trevas do pecado e nos deu vida. Cadê nossa vida com Cristo, com Jesus? Ela está aí, né? Está aqui. Nós é que temos que, hoje, decidir. Vou viver abundantemente pela fé na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque potencialmente nós já temos tudo o que o Senhor requer de nós. Falta uma coisa. Sabe o que é? Uma coisa. Não? Vocês estão com medo de falar. Mas para dizer que eu errei o versículo, não tiveram medo, né? Falta querer. É isso. Fé é querer. Simples. Eu tenho capacidade ou não, isso não é o que interessa. Eu quero viver esta vida abundante de Cristo. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou discipular pessoas, ensinar o Evangelho aos perdidos. Minha vida, dentro do que eu puder, vai ser um testemunho que agrada a Deus. Dentro do que eu puder, com todas as minhas forças, isso é o que você está pensando, estou imitando você. Com todas as minhas forças, vai ser o que Jesus quer de um convertido no nome dele. A graça, irmãos, é superior ao pecado. Verso 16, Romanos 5,16. O dom, entretanto,
não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então, muito claro, por causa do pecado de Adão, houve um julgamento, prévio, uma ofensa, todos condenados. É assim. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aí aqui tem um elemento diferente. Por causa de uma desobediência, um pecado, toda a humanidade foi manchada. Porque Adão é o nosso pai, é o nosso representante de raça, da humanidade ali. Só existia ele e Eva. Não havia nenhum descendente ainda. Não me perguntem por quê, porque eu não sei, nem está na Bíblia. Mas o fato é que os filhos de Adão começaram a já nascer em pecado. Não é verdade? E então esse pecado condenou toda a humanidade por uma ofensa. Verso 16, mas a graça transcorre de muitas ofensas. A graça vem para cobrir uma multidão de pecados. Pecado aqui é entendido como ofensa contra Deus. Veja como é sério o pecado. O pecado significa você ofender o ser mais poderoso do universo, que esmaga uma nação na hora que ele quer, que sustenta o universo. As leis físicas que regem a nossa existência estão sob o poder de Deus. O ar que respiramos, uma água. Você deixar de respirar poucos minutos, já era. Se você não beber água por alguns dias, acabou-se. O alimento um pouco mais, também você definha e morre. Se você tiver um trauma muito sério na sua vida, você não tem mais a sanidade. A nossa vida é muito frágil, muito limitada, e o Senhor nos dá esta graça. A ceia do Senhor nos lembra isso. Nos justifica, ou melhor, nos declara justos enquanto ainda criminosos, fiados na substituição de Jesus na cruz. Quando ele foi condenado e pregado na cruz, nós fomos declarados justos, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Por isso, a nossa salvação teve um preço. Para nós é pela graça, mas Jesus pagou e caro. Se a morte para nós é terrível, morte física, pense na morte de um ser infinito, que se autolimitou voluntariamente, deixando o uso dos seus poderes como Deus, para salvar homens e mulheres que nem se dignam em ler a carta que ele mandou. Estou falando isso para colocar em relevo o tamanho do nosso pecado e da nossa falta de consideração ao Senhor nosso Deus que nos salvou. Deveríamos ser especialistas nessa carta. A morte para Jesus teve um efeito terrível, porque Deus nunca morreu, entenda, Deus nunca pecou, Deus nunca foi atingido por qualquer efeito do pecado. E Jesus se permitiu ser atingido quando foi morto, na cruz. Isso para você perceber o que nós lembramos com a ceia do Senhor. A graça, além de ser superior ao pecado, ela é a abundância da vida. A graça de Deus é a abundância da vida nas nossas vidas. Olha Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte reinou no mundo inteiro, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha, é interessante o quanto se repetem certas palavras. Graça, o pecado, a ofensa e o nome de Jesus Cristo. Não há salvação por outro nome. Não é uma igreja que salva, nem um líder religioso que salva. É somente o Senhor Jesus que hoje salva os pecadores. Veja como esta graça ela é mais abundante do que o pecado. Então, se você tem como escolher na sua vida uma vida sem pecado e uma vida com pecado, você tem tudo para rejeitar o pecado, porque a graça de Deus é maior. Se você escolhe o pecado, é porque você quis. Arrependa-se, peça perdão
e busque o Senhor. Nós, crentes em Jesus, temos que reinar em vida por meio da graça do Senhor Jesus. Ele pode apontar para um reinado futuro, sim, mas também hoje, a igreja dos redimidos em Cristo, convertidos, salvos, vivendo o evangelho de Jesus, mostrando ao mundo que o feminismo é pecado, que o homossexualismo é a destruição da humanidade, mostrando ao mundo que um casamento, segundo a palavra de Deus, é uma bênção, é vida, que a educação de filhos, segundo a Escritura, é o melhor tesouro que podemos dar para os nossos filhos. Temos que mostrar isso para o mundo, não porque precisamos dizer que a Bíblia está correta, não por isso, mas porque temos que testemunhar da graça de Deus e de como o nosso Deus é maior do que o sistema ideológico e social e político que rege o nosso planeta. E que nós esperamos a volta do Senhor Jesus, que vai implantar a verdadeira sociedade daqueles que creram no nome dele, para uma vida eterna com Deus. Veja então que a graça é muito mais abundante sobre o pecado. E por fim, a obediência de Jesus supera a desobediência para o pecado. Jesus liberta o homem do pecado. Olha, Romanos capítulo 5, voltando um pouquinho aí para o verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eles já sabiam, desde Adão, porque o próprio Adão apontava para Cristo, porque de Adão viria um descendente, lembra de Gênesis 3,15? E este descendente, ele iria salvar o mundo, aqueles que iriam crer, iria salvá-los dos seus pecados. Perceba então que a morte reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Perceba que assim como Pilatos e Herodes crucificaram a Cristo, nós também, em um certo sentido, crucificamos a Cristo, porque fomos o motivo da crucificação do Senhor. Veja em Atos capítulo 4, verso 27. Nós já lemos esse texto outrora, mas olha aí Atos 4, verso 27, que diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Foi da vontade de Deus que o Filho dele, do Senhor, fosse entregue para ser crucificado. Ainda, olha Romanos 5, verso 18. Romanos 5, volte para Romanos, verso 18, e diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aí na sua Bíblia você pode marcar algumas palavras: ofensa e ato de justiça. Com Adão, ofensa. Com Cristo, um ato de justiça. Diante do tribunal de Deus, fomos considerados limpos, sem crime, embora ainda pecadores, por causa do sangue de Jesus. Juízo, Adão trouxe juízo, condenação. Jesus trouxe graça, justificação. Isso fundamenta a pregação quando dizemos: eu criei em Jesus, por isso eu sou salvo. Aí alguém vai dizer: mas como pode? Que arrogância você dizer que é salvo só porque é evangélico? Não. Não sou salvo porque sou evangélico, nem por ser batista, nem por ser da Igreja Batista Manancial. Salvo por crer no Senhor Jesus Cristo. Porque aqui diz que a justiça vem por Cristo, a graça vem por Cristo e a justificação através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Como Adão, ao pecar, condenou toda a raça humana, Jesus Cristo, ao ser crucificado, salva, justifica aqueles que creem no nome dele. Então, por isso podemos dizer:
somos salvos sim. Não por sermos religiosos ou bons, porque não somos bons, somos pecadores, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Estes são os fundamentos da nossa fé. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, completamente justos, ou seja, sem pecado. E você observa aqui como ele é repetitivo, como Paulo se repete. Para nós isso aqui é uma repetição inútil, né? Nós modernos queremos as coisas rápidas, né? E você está dizendo, o pastor está repetindo. Não sou eu que estou repetindo. Eu estou lendo a Bíblia e ela está repetindo, né? E por que ela repete? Porque isso aqui é fundamental na nossa fé. Tem que ser muito claro, muito específico, muito discretizado o que Deus quer de nós. Deus quer que nós entendamos que a graça, ela supera o pecado e que eu viver na graça de Deus, em obediência ao Senhor, é muito melhor do que pecar. Então eu vou fugir do pecado, não porque o pastor vai brigar, não porque os irmãos da igreja vão ficar me perturbando, não porque eu devo satisfação aos outros. Eu vou fugir do pecado porque eu entendo pela Bíblia que o pecado é morte. E que a vida que Deus me deu em Jesus é verdadeiramente vida, e eu sou esperto, eu quero vida abundante, e essa vida é com Cristo. Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça maior do que o pecado. Se o pecado domina as nossas vidas em um certo sentido, a graça de Deus muito mais. Então nós podemos viver uma vida sem viver em pecados. Deixar de pecar enquanto vivos, nunca. Enquanto aqui, nesta realidade, não dá. Mas podemos viver uma vida sem pecados, sem a prática constante do pecado. Verso 21. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mais uma vez, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, hoje, nós estamos num reinado do pecado. Vivemos num mundo governado pelo pecado. É por isso que o sistema político não funciona, nem nos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos. É por isso que a saúde, a educação é importante, mas ela não resolve os problemas da humanidade. Se resolvesse, por que os países ditos desenvolvidos, que têm educação excelente, uma tecnologia de top, eles nunca resolveram a fome no mundo, as doenças e as pragas, e os remédios são tão caros para aqueles que têm doenças tão terríveis? É porque o pecado domina na sociedade. O pecado é desobedecer, rejeitar a vontade de Deus e o plano soberano de Deus para nós. A ceia do Senhor nos lembra que a graça de Deus superabundou sobre o pecado. Que a Bíblia nos garante que podemos viver uma vida sem pecar continuamente. Pecados virão, mas nós não queremos mais. Por quê? Porque eles são a razão da nossa destruição, a razão da morte, a razão do sofrimento, a razão da baixa autoestima, dos problemas psicológicos, no sentido mais amplo, das enfermidades, da pobreza, da miséria, de tudo. O problema é pecado. Aí sabe como é que a gente começa? Que é muito difícil. Você começa pelo seu pecado. Olhe o seu pecado e veja como o Senhor, na sua graça abundante, pode, primeiro, obviamente, lhe perdoar o pecado, só você confessar, e como você pode viver sem este pecado. Queira viver sem os seus pecados, né? Tenha raiva do pecado e você vai ver o que é vida com Deus. Vamos ver como Deus é maravilhoso. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Senhor, só te pedimos que o Senhor limpe os nossos corações, nos dê uma consciência cada vez mais purificada e próxima da Tua vontade e da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a pensar biblicamente, a agir segundo a Escritura, para que nossos pensamentos, atos e opiniões, tudo que formos proferir,
com a nossa boca, reflita, direta ou indiretamente, o teu querer e a tua vontade. Sabemos que para nós, pecadores, é muito difícil. Só te pedimos esta bênção. E creio certamente que experimentaremos felicidade tal que realmente o mundo não consegue oferecer. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus por tamanha salvação. Amém.